No episódio de hoje, temos a alegria de apresentar a vocês Guadalupe Fanzosi, uma executiva argentina com mais de 25 anos de experiência em multinacionais. Ela é cofundadora da Elaborate, uma empresa dedicada a mentorias para mulheres em posições de liderança, especialmente aquelas que enfrentam discriminação e o desafio de equilibrar vida pessoal e profissional. Espero que vocês gostem tanto quanto eu e a Ana. Vamos ao programa? Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao nosso 7º episódio do podcast Equilibrando Pratos. Bem, para você que ainda não nos conhece, eu sou a Thaisa Wendhausen Ravagnani, sou engenheira agrônoma, tenho uma ampla experiência no mundo corporativo e venho, junto com a minha sócia, Ana Lúcia, conversar sobre os desafios da vida moderna. Tenho uma paixão por inteligência emocional, por comportamento humano. E durante essa jornada eu encontrei a minha sócia, que é psicóloga, e estamos aqui para debater vários temas e refletir sobre questões que afligem toda a sociedade. Exatamente. Então, como a Thaisa falou, meu nome é Ana Lúcia Rafael, eu sou psicóloga e palestrante, já trabalho aí há mais de 30 anos e nós criamos o podcast para que a gente possa falar com vocês e trazer sempre convidados muito especiais. E hoje nós estamos aqui com uma querida que vai poder falar da vida profissional, de como equilibrar os pratos e acompanhe. Trouxemos uma convidada que é a Guadalupe Fanzosi. Muito obrigada, Guadalupe, por aceitar o nosso convite para estar aqui conosco. Bem, a Guadalupe tem 25 anos de experiência no mundo corporativo. Ela é argentina, já trabalhou em diversas posições, em diversas empresas. Hoje ela tem a Elaborate, que é uma empresa que presta consultoria para mentorias, certo? Mentorias executivas. Correto. Guadalupe, seja muito bem-vinda, muito obrigada. Obrigada, prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, Guada. Agora a gente sempre começa perguntando um pouquinho da trajetória do nosso convidado. Então, gostaria que você contasse um pouquinho da sua. Bom, como você falou, sou argentina, né? Eu me formei em engenharia química e eu comecei a minha carreira profissional como estagiária. Eu amo os programas, né, de estágio que tem nas empresas, porque eu comecei assim e eu acho que foi fundamental na minha vida. Eu comecei quando ainda estava na faculdade, como estagiária numa empresa da indústria química, a Dupont, que era uma super multinacional, e que era a empresa que eu sempre sonhei trabalhar. Então foi uma realização para mim começar aquele estágio. E a minha carreira foi avançando, e à medida que foi avançando, na Argentina, o país é menor, né, é pequeno, e eu percebi que as possibilidades de chegar onde eu queria chegar não iam acontecer se eu não saísse da Argentina. Então, logo cedo, quando eu fui contratada, eu comecei primeiro a estudar português, porque o headquarter da América do Sul estava no Brasil, depois a gente acabou virando América Latina, e os headquarters sempre eram entre o Brasil e o México. Então eu percebi que não tinha como fazer uma escala Argentina-Estados Unidos, a gente tinha que passar ou por São Paulo ou pela Cidade do México. Acabei tendo a possibilidade de vir para o Brasil. Aí fiz a minha carreira, naquela época do Dupont tinha 13 negócios diferentes, então a gente era quase estar em 3 empresas com guarda-chuva de valores comuns, de 3 em 1. 3 em 1, 3 em 1. exatamente. É gostoso quando você trabalha numa empresa grande, você pode mudar de mercados sem necessariamente ter que mudar a metodologia de trabalho. Né, os valores, como que você é avaliado, as práticas corporativas dentro da organização, a cultura. E então eu vim para o Brasil em 2002 como expatriada, e eu fui mudando de vários negócios durante essa época, até que eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Então fui para os Estados Unidos, fiquei 4 anos lá,
E voltei logo no início da pandemia. Nesses mais de 20 anos, a DuPont vendeu negócios, comprou negócios, então ela foi se reestruturando. E na última reestruturação, a empresa se dividiu em 3. Então, o que era originalmente a DuPont, ela ficou muito pequena. Aí eu tive a possibilidade de sair, porque ficar no Brasil à frente de um negócio pequeno não fazia muito sentido para mim naquele momento de carreira. E eu entrei como presidente general manager numa outra empresa, também americana, que era uma empresa na indústria de alimentos e bebidas. Então, a Ingridion, que é a empresa que eu trabalhei, era uma empresa que fabricava ingredientes para a indústria de alimentos e bebidas. E aí eu tinha a responsabilidade do resultado da empresa no Brasil, do que o jargão corporativo chama de P&L, né? Profit and Loss, para o resultado do Brasil. E saí em começo desse ano, também houve uma reestruturação com a qual eu não estava muito de acordo, e acabei saindo em fevereiro, então fiquei na Ingridion até fevereiro, e em março decidi empreender e criar minha própria empresa. E hoje eu estou com a Elaborati, que é a minha empresa, dando suporte de mentorias de carreira executiva, porque a gente fala carreira, tem outras carreiras que não são executivas. Sim. Então, eu me especializo em mentorias, carreira executiva, tenho mentoradas mulheres e tenho mentorados homens também. Trabalho em conselhos, como conselheira independente em diferentes empresas e como advisor de algumas empresas menores também. Então, é um trabalho muito mais de consultor, né? Sim. E de assessor e de mentora, que é de consultora, né? A gente às vezes fala, tá fazendo consultoria, mas o consultor chega com um método específico e aplica uma metodologia. E o trabalho do advisor é muito mais, né? Do assessor é muito mais, ou do conselheiro, entender o momento da empresa ou da pessoa, no caso de uma mentoria, e utilizar diferentes técnicas mais customizadas para ajudar a desenvolver aquilo que precisa ser desenvolvido. Então, assim, o advisor e conselheiro é a mesma coisa, ou não? Tem uma diferença? Não necessariamente. Você pode ser um advisor sem existir o ente de um conselho. Para você ser conselheiro, tem que existir um conselho estruturado. Entendi. Com uma governança desse conselho. O advisor é mais uma pessoa independente. O advisor é como se fosse um assessor. É independente, assim, não é um grupo de pessoas que tem que se reunir para poder chegar num ponto em comum. Exatamente. O advisor, você pode ser um assessor que é contratado pelo conselho, você pode ser um advisor para um executivo de uma empresa, você pode ser um advisor numa empresa por um período determinado para um tema específico. Normalmente, as pessoas que são advisors, a tradução é assessor, é muito mais alguém que conhece bem ou o mercado ou um negócio específico, uma situação. Por exemplo, você tem um executivo que acabou de assumir uma posição, nunca teve essa posição, e colocar alguém que tem uma experiência numa posição dessas do lado, muitas vezes ajuda esse executivo a entender mais rapidamente o que essa posição exige, que é muito diferente de uma anterior. Às vezes, você tem uma empresa menor e trazer alguém que trabalhou numa empresa maior, que tem uma experiência de implementação de alguns processos, ou de governança, ou, enfim, de mudança de cultura, ou de alguma coisa assim, que a empresa menor não tenha estrutura pessoas, e experiência, né? Que tem pessoas que normalmente não vivenciaram essas experiências.
Então, você pode ir fazer um curso e aprender na marra, ou você pode trazer alguém que te ajuda a ver onde vão estar os problemas, as dores. Que mostra os caminhos, né? E a tua postura, pelo que eu estou entendendo, é estar junto, né? Estar alguém junto. que tem uma sabedoria, mas que vai construir junto também como aquela pessoa vai desenvolver o papel dela, né? O que é pedido, mas também de acordo com ela. Sim. E onde ela está vivendo. E como a empresa... Quer dizer, muito legal, né, Guadalupe? Porque a sua proposta é um trabalho individualizado. Sim. Não é? Sim. Como você falou, tem muitas pessoas que levam algo pronto para implementar, mas eu acredito que quando você constrói junto é muito mais eficaz, na minha opinião. Humilde opinião, né? Tem os dois. Às vezes você precisa implementar um processo ou fazer uma reestruturação e você traz um consultor que é especializado nisso, ele tem uma metodologia provada e funciona. É algo pontual, né? Depende do que se precisa, né? Da necessidade. O consultor normalmente é uma coisa que você precisa fazer uma avaliação, implementar uma mudança e pronto, e deixar e você vai embora. Sim. O advisor, ele é um papel mais de acompanhar. Acompanha o processo, acompanha. Sim. Uhum. Ele é um pouco... Não é não tem necessariamente uma metodologia tão estruturada como é o caso de um consultor. Que vai entender o contexto, né? Vai se contextualizar. Sim, os dois precisam entender o contexto. Sim. Mas o consultor, ele já vem com um tipo de metodologia. O advisor é mais uma pessoa com uma experiência ampla que está colocando ao serviço de outros para trazer esse... Muito mais parecido com o trabalho de um professor. Ah, entendi. Onde você está ensinando algumas coisas que o aluno não pode aprender lendo também, sozinho. Mas que você pode acelerar essa compreensão. Excelente. Esse é muito mais o papel de um assessor, de um advisor. É alguém com quem você bater ideias. Uhum. Né? A liderança é um lugar solitário. E às vezes tem muitos líderes, particularmente de empresas menores, que não tem outros líderes com o mesmo nível dentro da empresa. Tem um único diretor comercial, né? Não tem vários diretores comerciais para sair, almoçar e bater papo. Não tem um par, né? Não tem um par. Para dividir então, a posição é muito, assim, é muito parecida a uma posição C-level de uma organização grande, onde o CFO é um único, né? E o CEO é um único, e o Chief Commercial Officer é um único. Então, essas posições são solitárias, porque você tem que tomar decisões muito relevantes, muito estratégicas, e não necessariamente tem com quem conversar se tudo que está passando pela tua cabeça na hora de tomar essa decisão. Então, esse papel de ter alguém do lado para bater papo e trocar ideias e testar hipóteses e alguém que te questione, te pergunte, faça pensar diferente, às vezes ajuda não a mudar a decisão, Sim. mas a solidificar, a trazer segurança de por que eu estou tomando essa decisão. Uma compreensão maior daquilo. A gente toma a decisão, mas a gente toma uma decisão mais seguro de que as chances de sucesso são maiores. Perfeito. Guada, eu queria aqui colocar e aproveitar para falar sobre, você trouxe as questões da liderança, eu gostaria aqui que a gente conversasse sobre os desafios, né, especialmente das mulheres, né, em cargos de liderança. Hoje está na moda falar sobre isso, está em grande evidência, né, existe um objetivo na ONU, né, a gente já trouxe aqui no podcast, falando sobre esse objetivo da ONU até 2030, ter 50% dos cargos de liderança ocupados por mulheres, né? O que eu acho que é difícil de acontecer, e se for acontecer, a gente precisa ter uma estruturação nas famílias também. E aí, aproveitando isso, a gente trouxe aqui, né, essa autora, que é a Cláudia Goldin. Ela é uma economista, né, de Harvard, ela ganhou o prêmio Nobel. Ela conduz pesquisas desde 1970 abordando as desigualdades de gênero. E nesse livro aqui em especial, Carreira e Família,
ela traz assim como que a jornada de gerações de mulheres rumo à equidade, né? Então, o que a gente percebe hoje? Que a mulher saiu para trabalhar, sim. A mulher hoje ocupa cargos de liderança, ela tem potencial para isso? Sim, ela tem. Mas o que a gente percebe? E aqui eu coloco a minha experiência prática nisso. Que a gente assume determinados papéis, só que a gente não desapega daqueles papéis relacionados ao gerenciamento do lar. E o que isso causa na nossa vida, né? Um tal do desequilibrar pratos, né? Que a gente se sobrecarrega para manter um papel, né? Diante do gerenciamento do lar, do cuidado com o companheiro, enfim. E acaba que isso reverbera muitas vezes a minha posição na empresa. Então, com isso, Guada, eu queria que você abordasse aqui junto conosco essa questão. Como é que você viu na tua vivência corporativa durante todos esses anos? Como que era a mulher no lugar de liderança, como que é hoje e quais são as perspectivas para esse futuro próximo? Bom, o primeiro ponto positivo que a gente está falando da mulher na liderança. Quando eu comecei a minha carreira, a gente não conversava de mulheres em liderança. Não era um tema, porque não era alguma coisa para se preocupar, né? E se tinha uma ideia de que quem era bom chegava, sendo homem ou mulher, sem entrar em profundidade nas dificuldades, nas diferenças, né? na falta de equidade. Eu tive sorte, né? Eu estava lendo um livro sobre a influência da sorte na carreira. E eu não posso deixar de falar que eu tive sorte. Eu entrei a trabalhar num lugar que era extremamente equitativo e extremamente preparado para trilhar caminhos que outras empresas não tinham trilhado. Então, o ambiente era um ambiente acolhedor para todo tipo de pessoas, né? Sejam de diferentes gêneros, diferentes raças, pessoas com deficiências. Então, eu estive numa empresa que começou com várias das iniciativas que hoje a gente vê ali nas redes sociais, quando ainda não tinha essas redes sociais. E a gente já fazia trabalhos voluntários, já tinha um projeto onde a gente buscava fornecedores de empresas que fossem empresas de pessoas pretas e pardas. Então, era uma empresa diferenciada. Mas, mesmo assim, os comportamentos... Uma coisa é o ambiente, o que se espera, e outra coisa é o dia a dia. E, no dia a dia, é um trabalho de conscientização dos líderes, de tentar mudar esses preconceitos que vêm da sociedade, não da empresa. Não é que a empresa é um ente. A empresa tem uma cultura que é influenciada pela cultura. Pela cultura, exatamente. Então, eu tenho os meus valores que eu trago de casa e eu sou influenciada pelo ambiente no qual eu estou, e esse ambiente é influenciado pelo país, a cidade, a cultura, porque dentro do Brasil não é igual você estar localizado em São Paulo que você está situado no meio do Amapá. Não é igual. Sim. Então, não é só a cultura daquela região e depois é a cultura daquele país. E hoje o tema se trata, então isso já é um avanço. O que acontece é que tem expectativas da sociedade de qual que é o papel da mulher, que influencia não só os homens, mas a própria mulher. E a gente acaba fazendo escolhas que acabam afetando a nossa carreira. Então, eu, por exemplo, fui influenciada por uma mãe que sempre trabalhou. Perfeito. Então, para mim, que uma mulher trabalhe é uma coisa normal, natural e até esperado. Sim. Então, eu nunca nem passou pela minha cabeça que eu não ia trabalhar. Jamais.
nunca passou pela minha cabeça que eu ia ter que abrir mão da minha carreira para ser mãe. Eu tive a sorte de poder ser mãe. E eu tive a sorte de ter um conselho de uma das altas executivas, na época que eu estava começando, que me falou: crie uma rede de contato. Gaste todo o dinheiro que você tem que gastar para ter uma rede de apoio. Suporte. Uhum. E de vários níveis. Não só alguém que... não só da família. A perua que traz a criança da escola. A minha família está na Argentina. O meu marido também. Então, a gente não tinha essa opção de família. Então, tem os pais da escola, os colegas do trabalho, que vizinhos. Sabem que você tem que sair num determinado horário porque tem que buscar a criança na escola. O marido que alterna os dias que a gente sai do trabalho. Então, não era que todo dia eu tinha que sair às 4h45 em ponto. Mas tinha alguns dias que eu buscava as crianças, tinha alguns dias que ele buscava ou levava. Vocês equilibravam os pratos. A gente equilibrava os pratos desde o começo. Porque a gente sempre viu o nosso casamento como uma equipe. Perfeito. E a gente sempre fala para os nossos filhos que trabalham em equipe. Tem uma palestra que chama Família como Equipe. É isso mesmo, né, Guada? É isso. Exatamente. Que é o que você está falando, não é favorecer um outro. Todos estamos como uma equipe mesmo. O que cada um pode fazer para contribuir? Isso é fantástico, né? Porque a criança já cresce aprendendo que ela pode contribuir, que aquela casa é dela também. É dela também. E para tudo dar certo, também depende dela, onde as vitórias são compartilhadas, né? Totalmente. E além de que são compartilhadas, você aceita que a vida vai ser fluida. Sim. E as coisas que funcionam hoje não vão ser as coisas que vão funcionar amanhã. Igual acontece numa equipe, porque a bola não está sempre no mesmo lugar. E tem um momento que a equipe ataca, e tem um momento que a equipe defende, e tem um momento que a equipe para e consulta e se reorganiza. Perfeito. A família, ela é igual. Então, não é igual o balanço que você precisa ter quando você acabou de casar e não tem filhos, e a tua carreira está num determinado momento, você tá no começo da tua carreira, você tem alguns anos de carreira, não algumas décadas. Depois, quando você já tem 10 anos de carreira, você tem outro nível de exposição e de demanda, e talvez começar nas posições gerenciais. Em casa, você provavelmente já está com filhos. Então, as coisas mudaram, os tempos mudaram, as necessidades do lar com filhos pequenos não é a necessidade do lar com filhos adolescentes ou sem filhos. Ou com filhos que já estão na faculdade e saíram de casa, estão morando na República. É diferente. É diferente. E as tuas necessidades também são diferentes, porque não é igual ser uma analista júnior, que ser um gerente júnior, que ser o presidente da empresa. Então, tem momentos de equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio, para mim, é uma coisa em movimento. Se você tenta ficar num pé rígido, assim, você começa a se mexer. Mas se você pula de um pé para o outro, provavelmente você pode continuar fazendo isso muito mais tempo. E isso é possível fazer, eu entendo, Guada e Ana, quando existe uma compreensão da família, do marido, com a esposa e com todo mundo que entende que assim, o teu papel ele tem que ser flexível também. Então, assim, não pode ser o papel da mulher, que a gente vê muito isso hoje, que a mulher ela não desapega do papel de única gerenciadora do lar, de única pensadora do que tem que ser feito na casa. Você tem que distribuir todas as tarefas, inclusive pagar as contas. Porque não pode ser que você viaje e não pagou a luz e então corta a energia na tua casa porque você que estava com 25 coisas na cabeça esqueceu de pagar a luz. Mas acontece que a gente tem mais afinidade com algumas coisas que outras. Claro, claro. Por exemplo, eu detesto cozinhar. Eu sei cozinhar, mas eu odeio cozinhar. Então, eu prefiro lavar os pratos. Uhum.
E meu marido ama cozinhar, então ele cozinha. E tudo bem. Tem momentos onde um dos nós tivemos que viajar. E aí, tudo bem. A gente balança. Essa semana eu cuido, semana que vem você que cuida. E é o que, no fundo, a gente sempre... O que guiou as nossas decisões é o que é melhor para a família. E aí você se resigna para o melhor para a família, mas o outro também está se resignando em algumas coisas para o melhor para a família. O que não pode é a família só funcionar se uma única pessoa se deixa de lado. Isso. Excelente. E aí, eu queria entrar na questão da sua empresa, não é? Elaborate, e onde você traz muito que você criou para dar a mentoria, mas principalmente para as mulheres, foi o que eu entendi. Né? Porque eu vejo que tem como a Thaisa falou agora há pouco, é desafiador para a mulher também poder entender que, olha, ela vai precisar abrir mão desse papel. E que muitas vezes, socialmente, é exigido dela. Porque se um homem cozinha, nossa, homem cozinha. A mulher é quase como se fosse uma obrigação dela, não é? E muitas vezes a mulher precisa escutar de outra mulher que, olha, você não precisa dar conta de tudo. Você não vai dar conta de tudo da forma que... É que você teve uma mãe que trabalha fora, mas vamos pensar, a maioria teve uma mãe que às vezes ficou em casa, você vai cuidar de um jeito diferente. E isso vai dar certo, as crianças vão crescer, vão se desenvolver, né? Pensando... O que a gente não pode... Eu tenho... eu sou engenheira química, mas eu amo psicologia. Então, eu leio muito, desde sempre. As engenheiras que gostam de psicologia, né? Eu gosto da ciência, mas de trás da ciência estão as pessoas. Que sempre foi muito, muito claro para mim. A gente precisa estar no momento presente. Então, eu não sou melhor mãe porque eu tenho mais horas com meus filhos. Eu sou melhor mãe porque quando meu filho tem um problema, eu paro e eu escuto. Então, por exemplo, eu ia trabalhar, meus filhos não ligavam para mim. Até hoje. Sim. Quando meus filhos ligam, eu atendo porque é e eu paro de fazer o que seja que eu estou fazendo, porque eu sei que é importante, senão eles vão esperar eu chegar em casa. Sim. Então, a gente tem esses códigos. E assim como eu sempre valorizei a empresa, eu sempre coloquei na minha agenda a festa de final do ano, a festa dos Dias das Mães. É difícil. Eu acho que... Eu lembro de ter faltado a uma, que tinha uma feira que não dava para mudar a feira e não tinha como fora, e eu acabei faltando para uma das festas de final do ano. E eu lembro até hoje qual festa que foi. As outras... eu estava aí, porque isso para meus filhos era importante. Não que eu estivesse em casa cozinhando todo dia e quanto eles estão todo dia na escola, porque eles iam à escola período integral. Então, eles tinham as responsabilidades deles, nós tínhamos as nossas como pais, e a casa entendia, todos os integrantes da casa, das crianças desde pequenas, eles entendiam que a mamãe tem que ir trabalhar. E eles vão voltar de perua porque a mamãe está trabalhando. E não tem problema voltar de perua. Não é melhor ou pior voltar de perua. É a necessidade. Eu preciso voltar e a forma de voltar vai ser de perua. Pronto. Não era um problema. Minha mãe não veio me buscar. Para você é óbvio. Não é verdade? Porque eu penso isso também. Eu também tenho filhos. Meus filhos nunca foram de ficar me ligando. Mas tem mães que não conseguem lidar com isso. Pensam assim, eu tenho que estar presente o tempo inteiro. E isso é impossível, causa um estresse enorme. E o que você vê nas mulheres que você dá a mentoria? Como que... Então, eu acho que o principal dilema, assim, tem alguns dilemas, sim, de família. Mas eu acho que as mulheres hoje, elas estão muito mais equilibradas. E o maior problema não está em como gerir o lar e a carreira, e sim em como estar num lugar onde eu sou avaliada de forma equitativa, e eu diria até em alguns casos igualitária, e não diferente.
porque e eu fiz uma postagem agora há pouco, né? Acho que foi semana passada na Literari, no LinkedIn, da Elaborati, no LinkedIn, sobre os nomes que a gente recebe. Nós vimos, muito legal. A gente tem aqui, Guada. A gente é até salvou. Legal você citar, que é isso mesmo. A mulher que tem iniciativa, ela pode ser vista como agressiva. Como agressiva. O homem, ele tem iniciativa. Isso. Não é? E o homem que é estratégico, a mulher é calculadora. E o homem que cheio de confiança, a mulher é arrogante. É arrogante, por aí vai. E eu fiquei um tempo pesquisando essas palavras, porque é o que vem. Então, se a gente é muito... se tem valores fortes, então a gente é muito cabeça dura, muito rígida, é difícil. Difícil de lidar. É difícil de a lidar. A mulher que tem postura... A mulher que sabe se posicionar, ela sabe o que ela quer, ela mostra o que ela está falando, é difícil de lidar. Exatamente. Isso são estándares diferentes para homens e mulheres. Então, se espera que o homem se comporte de uma forma, e o mundo corporativo, ele premia um comportamento, mas quando é a mulher que mostra esse comportamento, o julgamento que vem com os valores maior. Que traz a sociedade é diferente. Ela não está questionando, ela está louca. Né? Está na TPM. Está na TPM. Deixa eu te explicar o que ela falou, aquele mansplaining, né? Deixa eu te explicar o que ele está querendo dizer. E você entendeu perfeitamente o que está querendo dizer, simplesmente discorda da estratégia. Aí você vira a pessoa não estratégica porque você não concorda com uma estratégia. Não é que eu não consigo enxergar. Eu enxergo o que ele está enxergando. E eu discordo. Você só discorda, não é porque você não entendeu. Eu enxergo um outro caminho melhor. E não é que eu não tenho estratégia, pensamento estratégico. É que a minha estratégia difere da estratégia do outro. E Guada, tem uma coisa, né? Você estava comentando quanto a sua criação com a sua mãe, que trabalhou fora, te facilitou, porque não teve conflitos. E uma coisa que eu vi assistindo alguns vídeos sobre você e que me encantou bastante é a sua capacidade de ser empática. Porque eu sempre falo que a empatia pode mudar o mundo. Não é verdade? A gente poder se colocar no lugar do outro, é claro que a gente nunca vai poder ser o outro, mas colocar o sapato do outro colabora para a gente até entender algumas atitudes, não é? E poder lidar melhor com aquilo que a pessoa, ela fala de você ou fala para você. E o que nós vimos quando você conta a sua passagem nos Estados Unidos, que nem sempre foi muito agradável, e você coloca com uma sabedoria assim, exemplar, de que, olha, você compreendeu por que aquela pessoa te tratou daquela forma, porque você entendeu justamente o contexto que aquela pessoa vive. E isso te ajudou a entender que não era necessariamente com você, Guada, seria... um preconceito já da pessoa, tem a ver com a cultura da empresa. Isso é seu, Guada? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa aprender. Não sei se eu não me considero uma pessoa super empática, no sentido de... é meu ponto mais forte. Não, a minha carreira não necessariamente chegou onde chegou, porque eu liderei com isso como a minha principal fortaleza. Mas eu me considero uma pessoa empática, porque eu tive equipes muito grandes, de mais de 100 pessoas, e você não pode liderar se você não entende a situação. Não é igual uma pessoa que está na Arábia Saudita que uma pessoa que está localizada em Paris. Não vive a mesma realidade. Sim. Então, a gente precisa entender. E eu sempre fui muito curiosa. Talvez essa seja uma das minhas fortalezas. Sim. Então, eu pergunto muito. Tem uma curiosidade sobre o outro. Eu sou curiosa sobre tudo, inclusive sobre o outro. Tá. Mas isso fortalece a empatia. Isso fortalece a empatia. Isso fortalece a empatia. E aí você entende por que o outro faz isso, ou pensa assim, te trata assim. Um dos principais temas que eu trato na mentoria
muita gente me liga e me pergunta, né? A gente está no meio da mentoria e a pessoa me pergunta, mas você acha que se eu fizer tal coisa, o que ele vai... É correto? Ou melhor, eu faço essa outra? Estou discutindo, sei lá, se saiu de férias ou não, e eu quero tirar mais uma semana de férias, mesmo que seja sem salário, um time off, mas faço ou não faço? O que o outro pode estar pensando? Ou eu falo tal coisa, faço tal coisa, o que meu chefe pode estar pensando? Eu falo, pergunta. Você não tem que adivinhar o que o outro pensa. Nós não somos adivinhos. Pergunta, igual você faz um relacionamento. Você fala, olha, o que você acha? E você pergunta. Os casamentos, eles duram anos porque a gente tem um diálogo extremamente aberto. Não porque a gente não briga. É porque na briga você não assume que o outro não gostou de tal coisa. Você pergunta, essa tua atitude é por tal coisa? Para ter certeza que a tua interpretação está correta. Porque quando eu vejo um comportamento, as pessoas são como se fosse um iceberg. O comportamento é aquela ponta de cima que fica em cima da água, que eu vejo. O que eu vejo é o comportamento. Sim, o que gerou exatamente. esse comportamento tá embaixo, tá dentro da pessoa. Eu não sei. E às vezes nem a própria pessoa sabe. Às vezes a própria pessoa não É sabe. inconsciente, né? Mas tem muito mais chances de eu entender se eu pergunto Sim. do que se eu assumo. É porque daí você entra no lugar do julgamento, né? E outra coisa, eu vou assumir baseado no meu iceberg. Sim. Então, vamos supor, você, Thaisa, tem um comportamento. E eu estou tentando interpretar o teu comportamento. Eu vou interpretar ele baseado nos meus valores e no que levaria eu ter um comportamento como aquele. Então, de repente, você senta e fica assim, e eu falo, Thaisa tá triste, porque eu não sentaria assim. E, de repente, você tá pensando. Você não tá triste, você tá pensativa. Só que eu, quando eu tô pensativa, eu penso, sei lá, quando eu faço esporte, não quando eu tô sentada. Então, eu tô julgando que você está se comportando de um determinado jeito baseado nos meus valores, não nos teus. Porque eu não conheço a parte de baixo do teu iceberg. E isso se treina. Isso se treina, é você ser curioso e perguntar. E quando você vai assumindo, né, posições de maior responsabilidade, como líder, é a tua obrigação entender o teu time. Sim. É você que tem que entender as pessoas, mais do que elas têm que te entender. Porque você que chegou ali, você que está recebendo um salário maior para fazer isso, para tirar o melhor do time. Como você tira o melhor do time se você não conhece? E não pergunta. E não pergunta. E a única forma de conhecer é perguntar. Uhum. Então, acaba sendo meio que um ciclo virtuoso, né? Onde Sim. você pergunta e você vai conhecendo cada vez mais o iceberg da pessoa que você tem em frente. E aí, às vezes, você vai assumir. É natural assumir e a gente se policia com isso. Eu gostei muito desse conceito do iceberg, que é o interior da pessoa, né? Mas só que você tem que ter um conhecimento. Você falou que você gosta de estudar psicologia e comportamento, né, Guadalupe? Então, para você, isso se torna muito óbvio, mas isso falta muito nas lideranças ainda. A gente está muito aquém das expectativas quando a gente coloca isso. Porque, assim, eu já vivi situações que eu recebi um feedback de uma pessoa, de um líder, digamos, que ele julgou uma situação que ele não estava no dia na situação, ele não viu, foi uma terceira pessoa que foi falar para ele, e ele já julgou uma situação sem me fazer uma pergunta. Entendeu? Então, assim, é muito aquém. E aí cabe a nós. Às vezes o líder não tem a inteligência emocional que ele deveria ter. E aí Sim. cabe a nós fazer essas perguntas. Mas você está dizendo isso por quê? Você está assumindo tua coisa... O que te levou a você gerar essa conclusão? Porque a gente fala feedback, mas feedback bem dado, você fala de um comportamento, eu estou vendo que você chega sempre atrasado na reunião. O impacto que você causa quando você chegar tarde na reunião faz os outros se sentirem que a nossa reunião não é importante para você. Eu gostaria, e aí é a última parte do feedback, o que você espera de melhoria?
eu gostaria de conversar com você sobre esse comportamento e ver o que a gente pode fazer para você chegar em horário. E aí você fala, eu me importo muito, só que meus filhos entram na escola às 8 da manhã e eu não tenho como chegar aqui antes das 8h15. Então, se a reunião começasse às 8h15, 8h30 ao invés das 8, eu chegaria sempre em tempo. Porque o trânsito às vezes complica e eu não tenho como sair mais cedo porque eu tenho que deixar meus filhos em tal horário na escola. E é uma conversa que abre esse entendimento de onde que está o problema. Sim. Mas você tem que estar disposto a investir o tempo e não nesse entender. julgar e criticar, que é o E mais não fácil. Onde já se viu, chega atrasado sem saber o que está acontecendo. E o feedback tem N livros e cursos e técnicas de como dar feedback. Não é porque... É porque é um problema, sim. É um problema. As pessoas não sabem dar o feedback. Não. E o feedback é você é uma pessoa agressiva. Isso não é um feedback, isso é um julgamento. Sim. Um feedback é você levanta a voz quando você está falando em tal local. Isso é interpretado como que você não tem paciência e você está tentando se impor. Então, você tá acusando um comportamento. Você está falando E do um contexto. comportamento. Você está falando o que teu comportamento impacta nos outros e qual que é o comportamento que Esperado. você gostaria de ver. Ou então você abre. O que nós podemos fazer para isso não mais acontecer? É bem diferente de você é agressiva. Você não é estratégica. Você... Sério. Porque quando você pergunta, Como você você sabe? abre Como a você possibilidade da pessoa refletir e talvez adquirir um autoconhecimento, né? Porque eu sou psicóloga, então, lógico, a psicoterapia é um instrumento para o autoconhecimento, mas não é só a psicoterapia. Você lê um livro, você ter uma conversa, você ouvir um feedback ou uma pergunta e refletir, porque às vezes a pessoa nunca nem percebeu que quando ela vai se colocar, ela altera a voz. Totalmente. Ou quando ela está acuada, não é? Porque às vezes tem muita crítica da mulher. Olha lá como ela levanta a voz. Mas por quê? Muitas vezes porque a mulher tem dificuldade de conseguir ser ouvida. E são... Mas é no diálogo Que que se você constrói descobre isso. É. Então, a empatia... Eu li uma frase outro dia que... A gente sempre fala que empatia é a gente conseguir se pôr no sapato do outro. E eu sempre tive dificuldade com isso. Com esse conceito, se pôr no sapato do outro, porque eu não sei o que o outro traz. Nunca dá para ser o outro. Então eu não posso ser aquele outro. E não dá para eu saber como que o homem se sente, porque eu não sou homem. Então eu não posso me pôr no sapato do homem, mas eu posso fazer perguntas para entender Perfeito. o que ele está Perfeito. sentindo. E aí consegue ter empatia. E empatia tem a ver com entender o sentimento do outro. Não necessariamente compartilhar o sentimento Sim, do não outro. concordar. Agora, Nem para você concordar. entender... E esse é um ponto, Ana, muito assim, quem é psicólogo entende isso porque estudou isso. Mas quem Sim, não pratica isso, né? pratica isso. É. Mas quem não é difícil pra gente falar, eu entendo porque você está na situação que está, ou porque que você está sentindo como você está sentindo. Eu discordo. Se eu estivesse na mesma situação, eu me sentiria diferente. Mas Diferente. eu Você consigo acolhe. entender. Entender, Sim. exatamente. E eu consigo, entendendo, te ajudar a partir para um outro lugar. Quem um dia, agora eu quero falar com a nossa audiência, quem um dia me perguntou, nossa, mas o que uma engenheira agrônoma tá falando, uma engenheira querendo falar de psicologia? A Guadalupe respondeu essa pergunta assim lindamente, sem eu ter feito essa pergunta. Mas você respondeu, Guadalupe, que a gente precisa trazer a psicologia para dentro das empresas, porque isso é fundamental para a gente conseguir construir relacionamentos mais sólidos dentro das empresas. Porque se a gente não constrói isso, a gente não... Lembra do time que você estava falando? A gente tem, não sei se é a psicologia, mas é os relacionamentos humanos. Sim. Sim. A gente não chega a lugar nenhum sozinho. Eu não fiz a carreira que eu fiz pela competência da Guadalupe. Eu fiz a carreira que eu fiz pela competência da Guadalupe, os chefes que eu tive, os colegas que eu tive, o marido que me apoiou. Foi uma combinação de coisas. Meus pais, que mais de umas vezes viajaram quando eu tinha que viajar, e meu marido também, meus sogros, que também viajaram quando os dois tínhamos que viajar e com quem que a gente deixa as crianças.
é um exército, que vem sim, junto. E você tem que poder reconhecer isso. E a mesma coisa acontece nas empresas. Não há uma única pessoa num departamento que vai fazer tudo, vai resolver todos os problemas. Porque eu, como chefe, preciso que as pessoas entendam o que guia as nossas decisões como equipe. Porque eu não vou estar naquelas reuniões das 100 pessoas da minha equipe o tempo todo. Então, quando eles tiverem um momento de decidir, como que eles vão decidir? Baseado no objetivo claro e nos valores claros que a gente tem. Então, é um trabalho de comunicar o tempo todo. Os objetivos, os valores. Com mais clareza eu consiga explicar o porquê que a gente quer isso, por que a gente está fazendo as coisas, por que a gente escolheu esse caminho e não outro, que é o que a gente chama de estratégia, né? Sim. É como que eu vou chegar do ponto A para o ponto B. Perfeito. E tem várias formas de chegar. E cada empresa tem a sua estratégia. Quanto mais clareza eu dou nessa visão, mais fácil vai ser para a pessoa, na hora que ela está numa reunião, sozinha, tomar uma decisão. Porque eu não vou estar. E a pessoa não pode parar a reunião, ligar pro telefone, perguntar e voltar. Não, ela tem claro o objetivo. A única forma de empoderar o outro é deixando a pessoa tomar decisões. E dando informações para isso. Só que se cada vez que a pessoa tomar decisão, eu bato na pessoa, a pessoa para de tomar decisão. Sim. E se ela sempre decide errado, chances são que eu vou bater na pessoa cada vez que decide errado. Então, como que eu aumento a chance dessa pessoa tomar decisão que ela constrói autonomia. Que o líder entende é correto. Como que o líder faz com que aquela pessoa do time dela tome a decisão que ele ou ela considera correta? Explicando, deixando, né, clareza no que a gente quer, o como que a gente vai atingir, o porquê, e quais são os valores que rigem essas decisões. E a cultura acaba sendo um tema de valores, muito mais do que comportamento. Nós podemos ter a mesma cultura e a gente vem de lugares diferentes e se comporta diferente, uma pessoa mais calma, uma pessoa mais extrovertida. Isso não é cultura, somos todos de um jeito. Sim. Cultura não é todos nos comportamos iguais, não é uma fábrica assim, de robotinhos. É o que norteia os valores. Perfeito. Que é diferente do meu dia a dia. É claro que os comportamentos acabam molando essa cultura, porque se eu tenho um comportamento errado e ele é reconhecido, se o cara que não se importa com o resto da equipe, que é mais agressivo, que atravessa as pessoas nas conversas, e esse cara recebe prêmio atrás de prêmio, quem tá olhando tá falando quem? Então você... Isso é legal. A decisão que é de dar um prêmio tá reconhecendo esse comportamento. Então, indiretamente estão me dizendo que isso é esperado. Então, o que acaba decidindo... Olha, esse cara tem um resultado financeiro fantástico, mas a custas de deixar 5 cadáveres no caminho. Então, eu não vou premiar. Não vou nem falar em público. Pelo contrário, eu vou fazer uma chamada de atenção para essa pessoa. Isso é uma decisão que depois vai moldar o comportamento. E que tem a ver com os valores. Que tem a ver com os valores. Da empresa. Da empresa. Aí, aproveitando essa fala, Guada, eu gostaria de aqui fazer uma correlação de conceitos, tá? A gente assistiu você falando muito sobre a tal da intencionalidade, que é super importante para a pessoa pensar tanto na vida dela profissional quanto na vida dela pessoal. A gente tem que ser intencional. E aqui eu coloco aqui o conceito da pirâmide da liderança, que assim, para a gente ser intencional, a gente precisa ter o autoconhecimento para isso, né? Porque sem ter o próprio autoconhecimento, a gente não consegue definir aquilo que são os nossos valores, né? Aquilo que é importante para a nossa vida, a gente não consegue definir quais são as prioridades, então assim, quais são as atitudes que eu tenho que ter no meu dia a dia para alcançar os meus objetivos. E nisso também eu tenho que estabelecer o limite, né? Que eu acho que tem muito a ver com o nosso conceito aqui de equilibrar os pratos.
né? A gente executa uma coisa em prol de algo e a gente, consequentemente, deixa de fazer alguma outra coisa porque você tem um objetivo, você tem uma prioridade. E não dá para fazer tudo, né? E eu queria que você falasse muito sobre isso, né? Colocando o teu exemplo, porque você foi intencional com a tua carreira e a tua vida pessoal. Eu acho que tem um ponto que eu sempre destaco, porque assim, quando a gente fala de planejamento estratégico de carreira, não quer dizer que eu planejei todos os passos da minha carreira e eles aconteceram exatamente como eu planejei. Eu fui demitida. Eu não planejei ser demitida, mas eu fui. É igual a chuva. Eu não planejei que chovesse, mas choveu. Cabe a mim ficar dentro de casa, sair com guarda-chuva, sair dançando no meio da chuva, esperar um pouco que a chuva pare. Cada um toma uma decisão frente a um acontecimento. Quando eu tomo a decisão, o que guia a decisão é essa clareza de onde eu quero chegar. Então, se você não sabe para onde você quer chegar, como que você vai chegar? Como que você vai definir uma estratégia para chegar lá? Se eu decido, vou sair de férias, mas eu não defino se eu vou ficar em casa, se eu vou viajar, o que eu vou fazer, é impossível eu planejar as férias. E a gente não se vê como um produto. Mas quando a gente desenha um produto, a gente tem uma estratégia de lançamento de produto. A gente tem que ter uma estratégia de carreira, de por que eu estou fazendo isso. E frente a uma oportunidade que chega, que a gente muitas vezes não busca, mas chega, se eu pego essa oportunidade, isso me deixa melhor posicionado, mais bem parado para o meu próximo passo e me traz mais próximo de onde eu quero chegar, do meu destino, ou ele me afasta do meu destino? E toda vez que eu tomei uma decisão na minha carreira, eu sempre tive clareza de como que essa posição ou esse desafio estava me desenvolvendo alguma coisa que eu ia precisar para o próximo passo. Então, é isso que eu chamo de planejamento estratégico de carreira. Se você é um gerente sênior e sempre trabalhou e foi sendo promovido, e nunca teve uma equipe embaixo, é muito mais proveitoso você dar um passo ao lado como gerente, com uma equipe, do que dar um passo para cima como diretor sem uma equipe. Porque na hora que você é diretor, você mudou de liga, você está agora no NBA, né? E os outros diretores, todos eles têm experiência gerando pessoas. E você não tem. Então, a tua competitividade nessa nova liga, ela cai. E as chances são que vai ser a tua última posição, essa de diretor, porque você nunca gerenciou ninguém. Chegou a ser um diretor sem ter desenvolvido a habilidade de gestão de pessoas. Agora, tem gente que só quer o título de diretor e quer, e não está vendo que está chegando numa rua sem saída. Está se colocando numa rua sem saída. E aí depois fala, não, eu tive azar, porque aí saí, fiquei não sei quantos anos como diretor, e aí sai, e a pessoa tem 50 anos, nunca gerenciou ninguém, tem um cargo de diretor, e quando compara no mercado, ele está com menos habilidades do que outros colegas com a mesma idade. Então, a chance de se recolocar é muito difícil. Então, você tem que pensar na consequência de aceitar ou não aceitar algumas posições. Eu já falei não para posições. Eu tive um momento que eu tive uma possibilidade de estudar nos Estados Unidos e eu falei não, de ir trabalhar, nos Estados Unidos, e eu falei não. E depois veio o momento de eu falar sim para ir morar nos Estados Unidos. Porque você estava construindo a tua casa. Mas eu estava construindo a minha casa. Aquele momento, pessoalmente, ia ser um problema enorme para mim. E financeiramente também. Então, não ia me trazer mais próximo de onde eu queria chegar, fazer isso hoje, do que fazer isso 3 anos depois. Porque você estava conciliando também os seus interesses pessoais, né, Guadalupe? E tentando equilibrar isso, né? E o balanço, eu sempre falo que o balanço, o equilíbrio, se eu te falo, levanta essa garrafa, você levanta. Não te causa estresse levantar a garrafa.
Agora eu falo, fica 5 minutos assim. Agora eu te falo, fica a hora inteira do podcast, você com a mão levantada com a garrafa. Aí teu braço vai ficar duro. Porque não é o problema, o balanço não é não tenho estresse na minha vida. O balanço é eu modulo o estresse. Então, eu tenho um momento que eu tenho mais estresse, eu tenho a garrafa assim, tem um momento que eu solto. Aí, de novo, levanto a garrafa e volto. Então, o equilíbrio, não é que a minha vida sempre foi equilibrada. Eu tinha semanas que eu estava viajando enlouquecida, eu tinha outra semana que eu não viajava e eu estava em casa que o meu marido estava viajando enlouquecido. Então, o balançar os pratos vem muito mais com ter diferentes pesos de pratos em diferentes momentos. E não achar que eu sempre tenho que ter um equilíbrio. Não existe sempre tem que ter um equilíbrio. E pensando nisso, Guada, a gente faz uma pergunta sempre para as pessoas que a gente conversa, né? Hoje, por exemplo, você equilibra muitos pratos. E você está falando, olha, eu equilibro, eu tenho outras pessoas que me ajudam a equilibrar ou equilibram junto. Tem algum que você gostaria de quebrar hoje? Dizer, esse eu não quero mais que faça parte? Eu acho que eu quebrei. Vida. Na hora Você que eu quebrou? na hora que eu saí do mundo corporativo, eu quebrei. E essa, se bem a iniciativa de sair não foi minha, Sim. porque eu saí demitida, eu resolvi que eu poderia não ter sido demitida. Eu poderia ter tido outra atitude e não ser demitida. Eu optei por não ter. Por quê? Não só porque eu sou rebelde por natureza, mas porque eu estava financeiramente preparada para sair do mundo corporativo. Tá, para quebrar aquele pratinho. Então, quando o pessoal... eu tive durante muitos anos feedbacks de que eu não era uma pessoa estratégica. E eu tenho 50 anos e eu trabalho porque eu quero, não porque eu preciso. Estratégia. Então, eu acho que Será que você não é estratégica? Sabe, eu fiz uma estratégia para me aposentar... Sim. Jovem, relativamente. Se eu falo jovem para minha filha, eu acho que não. Mas eu me considero jovem aos meus 50 anos. Com certeza. Claro, com certeza. Então, ao invés de passar os próximos 15 anos trabalhando 12, 14 horas por dia, hoje eu trabalho pouquíssimas horas por dia e eu faço um monte de outras coisas que eu queria sempre ter feito e nunca tinha tempo. Então, o prato do mundo corporativo eu consegui quebrar. Eu consegui quebrar o meu próprio estereótipo de que carreira era no mundo corporativo. Existe uma carreira de empreendedorismo que eu não conhecia. Existe carreira acadêmica, existem outras formas, existe carreira de conselheiro, existem outras formas de você contribuir com o mundo corporativo sem necessariamente estar numa posição executiva numa multinacional. Uhum. Só que era o que eu conhecia. Meu mundo era uma posição executiva no mundo internacional, no mundo multinacional. Uhum. Então fica difícil, às vezes, a gente quebrar os nossos próprios vieses de que isso eu esperar numa carreira de sucesso eu chegar a ser presidente de uma multinacional. Tem N outras carreiras de sucesso e a gente assume que os vieses são dos outros. Né? Que é muito engraçado, que a palavra viés parece que fosse tipo uma mancha na pessoa. E todos nós temos os vieses. E a vivência te ajuda a ir derrubando esses vieses. E te liberta. E te liberta. Te liberta totalmente. Mas eu continuo tendo vieses. Não porque eu sou uma pessoa ruim. Porque o viés é natural. Mas você pro tem ser humano. consciência. Mas você tem consciência, Guada. Eu acho que a psicologia, quando a gente faz processo terapêutico, a gente estuda. Não é que você vai deixar de ter, mas você já tem consciência que você tem. Que você tem um viés. Então, assim, se você tem a consciência, é muito mais fácil você lidar com aquilo. É mais né? fácil. A consciência Porque você tá... ajuda. a consciência Sim, é tudo. A consciência ajuda as pessoas das quais você se rodeia também. Porque alguém vir te dar um toque e te falar, isso não é assim, você tá com um viés, ajuda. Dói, mas Sim, ajuda. Com certeza. Então, ter essa cultura, né, voltando ao tema cultura, Claro. de estar numa organização, seja uma empresa, seja uma ONG, seja o que for, uma escola, mas de estar numa organização onde quem te rodeia quer teu bem e vai te falar as coisas que você quer ouvir e as que não quer ouvir,
é importantíssimo. Sim. E precisa ter maturidade até para entender isso, né? Porque quando uma pessoa que você percebe que realmente tem interesse genuíno fala algo, mesmo que você não goste, ela tá te dando um presente. Tá te dando uma coisa que nem todo mundo faz. E é duro, porque a gente foi criado para tirar nota 10, né? Para ganhar estrelinha na escola. Então, Isso. feedback, quando você erra, a gente aprendeu que errar tá errado. Só que você só aprende errando. Sim. Então, Neurociência explica muito bem isso, né? desde criança, a gente aprende a andar caindo, né? Não andando. Exatamente. E E Isso daria mais um podcast falar sobre daria isso, mais né? um podcast. Mas- Agora eu quero dizer uma coisa. Ela foi, Guadalupe, você foi intencional para chegar nos teus 50 anos. Você foi intencional para chegar Sim. hoje Sim. nesse momento de, olha, hoje eu quebrei esse prato, em prol eu equilibrei o outro. E hoje você pode trabalhar menos horas por dia e fazer outras coisas, mas porque você foi intencional durante todo o contexto da sua vida. E são escolhas. Quando eu estava como presidente da empresa, eu tinha um supercarro que era da empresa, que a empresa dava para mim, para usar, né, como presidente. Quando eu saí, eu comprei um carro muitíssimo menor, muito mais econômico, mas muito mais. Dá para comprar 2,5 carros, né? Com o dinheiro do outro. E todo mundo falou: nossa, mas você vai andar desse carro agora? Eu falei: eu vou. Porque para mim o carro é o que me leva e me traz. Eu tenho zero amor pelo carro. Mas qual que é o meu objetivo? Eu quero me aposentar cedo e morar na praia. Meu sonho de consumo é abrir a janela e ver o mar. Não posso fazer agora, mas eu vou fazer ainda esse sonho. Eu vou realizar esse sonho. Parte de fazer esse sonho é eu controlar minhas despesas. Então, eu não tenho despesas com coisas que eu não preciso, que eu não vejo valor e que me tiram do caminho de onde eu quero chegar. Sim. É a sua meta. E eu não me importo, assim. Então, a gente não curte outras coisas. Mas você tem que ter claro, novamente, aonde você quer chegar. E o porquê que você vai fazer E aquilo. por que você vai Sim. fazer aquilo. Aí fica mais leve. Aí fica mais... A decisão Porque não você dói. sabe, olha, eu não não dói. tô comprando A decisão aquilo porque eu vou chegar lá. E vai. Exato. Né? A decisão acaba ficando quase que óbvia. Uhum. E te dá... E não, você não sente dor nenhuma. E quando você vai conseguindo os teus sonhos, aquilo que você se propôs, o prazer é enorme, porque você sabe tudo que você resignou. Então, quando eu vim para o Brasil, eu vim com uma mala em cada mão. E a gente foi morar num apartamento que era o valor que eu tinha para morar era aquilo. E a minha empresa estava aqui, a gente morava em São José dos Campos. Por quê? Porque a do meu marido estava ali. Então, voltando à equipe, para nós como família, fechava, tá mais próximo do trabalho dele do que do meu. Porque eu podia trabalhar virtual e ele não. Depois, mudamos para Alphaville. Aí, ele abriu mão do trabalho e entrou num outro trabalho para que a gente ficasse mais próximo. Porque a gente tinha 2 crianças pequenas. Então, vira e mexe era ir buscar a criança na escola doente. Então, não dava para a gente estar longe. Eu em São Paulo, ele em Pindamonhangaba e as crianças em São José dos Campos. Não dava para ter essa vida mais. Depois, fomos para os Estados Unidos. Ele saiu da empresa dele. Ele ficou lá sem trabalhar. Sem trabalhar externamente, porque ele trabalhava em casa, porque eu viajava. Então, ele cuidou do lar, cuidou de investimentos, cuidou de um monte de coisas que eu não tinha tempo físico Olha para cuidar. que exemplo de equilibrar pratos que a Guadalupe Sim, nos de traz. flexibilidade, equilibrar Sim. pratos, de dividir pratos, Eu quebrar pratos. poderia ter ficado nos Estados Unidos e a minha carreira talvez eu não Sim. teria sido demitida se eu ficasse nos Estados Unidos. Mas eu vi que ele precisava voltar. Para ele era super importante voltar. A gente falou, vamos voltar. E as crianças iam aprender, iam fazer o ensino médio em português. Se eu não tivesse feito isso, a minha filha que quer ser médica não ia poder ser médica no Brasil. Se ela não tivesse um domínio do Aprendido a português. língua, né? Porque não ia entrar na faculdade. Então, são decisões que parecem soltas, mas elas estão super alinhadas Sim. com aquilo que você busca. E muito das mentorias que eu faço de planejamento estratégico de carreira
E passa desde como que eu preparo um currículo. A pessoa O que eu quero, né? A pessoa que é uma posição de diretor e o currículo tá super tático. Você não vai conseguir o que você quer, porque a posição demanda um olhar estratégico que ninguém se importa essa parte tática. Então, se você não entende profundamente o que, é muito difícil desenhar o como. Exatamente. Olha, Guadalupe, a gente vai ter que ir finalizando. Sobra para mim falar sempre que vai ter que ir finalizando, né? Porque a gente fica num papo, é tão gostoso, e aí desperta a curiosidade, a gente quer saber mais, mas nós vamos precisar ir finalizando, né, Thaisa? Mas eu queria agradecer muito, Guada, pela tua disponibilidade, por você dividir aqui a tua história. Eu entendo, assim, que veio muito a calhar com o nosso projeto. Tua história tem tudo a ver com o Equilibrar Pratos, né? Intencionalidade, liderança de vida, porque igual essa pirâmide aqui, você liderou muito bem a sua vida, e você com a tua família, vocês lideraram a própria vida, equilibrando e desequilibrando também os pratos. Sim, que eram necessários, escolhendo, né? Escolhendo. Então, assim, parabéns, né? Muito obrigada, nosso agradecimento, e parabéns pela tua trajetória. E que você chegue onde você quer chegar. Que todos cheguemos, né? É isso que todos aí. cheguemos. Obrigada, viu, Muito Guada? obrigada. Muito Prazer obrigada. estar aqui. Obrigada a vocês. Obrigada. Um abraço para todos vocês e até a próxima.